Vamos mais uma questão aqui, continuando compreensão e interpretação de texto. Vamos falar agora da organização das frases. Vamos mais essa questão aqui. É minha opinião, e veja aí, pessoal, que nós temos aqui também o que nós chamamos de função emotiva ou expressiva da linguagem. Função emotiva ou também chamada de função expressiva da linguagem. Veja que quando ele diz é minha opinião, isto, então, texto de caráter opinativo caracteriza uma modalidade de dissertação que recebe o nome de argumentação. E veja bem que Machado, prosseguiu com o seguinte: é minha opinião que não se deve dizer mal de ninguém e ainda menos da polícia. Veja bem que primeiro ele generaliza, na sequência eu tenho a conjunção e. Ele generaliza quando ele diz é minha opinião que não se deva dizer mal de ninguém. Generaliza, E depois ele vem com essa conjunção e ainda menos da polícia, Então, nesse contexto ele especifica, Primeiro ele generaliza e depois ele especifica. Primeiro ele generaliza e depois ele exemplifica. Dando continuação a esse tópico frasal, Machado de Assis registra então na estrutura do parágrafo, eu tenho o tópico frasal. E logo depois do tópico frasal, eu tenho o desenvolvimento. Veja como ele reforça, pensamento do período anterior. Veja como ele reforça o pensamento do período anterior. O que é realmente, então, nessa construção? Vejamos o que realmente tem nessa construção. A polícia é uma instituição necessária à ordem e à vida da cidade. Sobre a estruturação desse pensamento de Machado de Assis, a única observação correta ou seja, sobre a estruturação desse pensamento de Machado de Assis, a única observação correta letra A. Há uma contradição lógica entre os dois períodos que compõem esse pensamento? De que forma esse período se articula? De que forma o período colabora com a outra frase, com a outra produção na mesma mensagem? E que mensagem de fato realmente aqui é relevante, É um elemento de coesão lógica implícito entre os dois períodos, Não há uma contradição lógica, e sim uma explicação, Não há uma contradição lógica, há uma explicação. Letra B. O contexto mostra fraco poder argumentativo porque trata-se de uma opinião. Não, pessoal, não. O texto opinativo não traz, na verdade, fraco poder argumentativo. E até o fato de se utilizar a primeira pessoa do singular eu, como acontece nos artigos de opinião, não enfraquece o poder argumentativo. Então não é. Letra C. O segundo parágrafo é uma explicação que justifica o período anterior. Era isso que o examinador queria que você percebesse. Resposta certa é a opção C. A opção C é a resposta certa. O segundo período é uma explicação que justifica o período anterior. Aqui, minha opinião é que não se deve dizer mal de ninguém. E ainda menos da polícia. A polícia é uma instituição necessária à ordem e à vida da cidade. Então, o segundo período é uma explicação que justifica o período anterior.
Letra D. O segmento e ainda menos da polícia retifica uma afirmação anterior? Não. Retifica é a mesma coisa que corrige. Corrige uma afirmação anterior. Não. Ele confirma. Então não é retificar, é ratificar. O correto aqui seria ratificar e não retificar. Letra E. Os dois períodos do texto poderiam trocar de posição sem alteração do sentido global. Não, isso é bastante sério, por isso é o item errado. Nas relações de coordenação, não mude as orações de posição, sob pena de você comprometer a lógica. Então, resposta à letra C. Veja outra questão aqui, ó. Frase com certa sutileza, malvada, embutida, dá conta implicitamente de que, havendo ocasião, surge inevitavelmente o ladrão. Se há um detalhe, pessoal, que a Fundação Getúlio Vargas cobra é o emprego do gerúndio e as relações que esse gerúndio estabelece com outras orações na construção do texto. Nesse segmento, continuando aqui, nesse segmento 4, há uma frase, uma forma reduzida de gerúndio, que equivale explicitamente a. Aqui, pessoal, havendo ocasião, surge inevitavelmente o ladrão. Letra A, já que. Letra A, já que a ocasião da ideia de causa. Então não é. Letra B, quando há ocasião da ideia de tempo. Se houver ocasião da ideia de condição, aí sim, concorda, Dá conta principalmente de que, havendo ocasião, surge inevitavelmente o ladrão. Dá conta implicitamente de que, se houver ocasião, surge inevitavelmente o ladrão. Então, a letra C. Letra D. Embora haja ocasião, não. Concessão. Conforme haja ocasião, não. Conformidade. Então, dá a ideia de condição, que dá a mesma ideia do havendo ocasião, se houver ocasião. Então, a resposta certa é a letra C. Outra questão. Machado de Assis escreveu certa vez sobre a justiça. É claro que a justiça, sendo cega, será, pessoal, que temos aqui de novo a ideia de condição? Não vê se é vista e então não cora. A forma oracional de gerúndio, sendo cega, poderá ser adequadamente substituída por letra A. Pois é cega? Não. O texto ficou ilógico. Letra B. Embora seja cega, eu não tenho ideia de concessão. Aqui é uma concessão. Letra C. A fim de ser cega, errado. Não tenho ideia de finalidade. Letra D. Já que é cega, por ser cega, portanto é cega, porque é cega, por causa disso, não vê se à vista. Não cora. Relação de causalidade. Causa e consequência. Então a resposta é a letra D. Letra E. À medida que é cega, proporção, lembrando que se tivesse na medida em que é cega, aí você teria a ideia de causa. Não confunda a medida que com na medida em que. A medida que, proporção. Na medida em que, causa. Então a resposta é a letra D.